Olá, amigos. Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito e hoje conversando um pouco sobre comunicação, sobre política, sobre comportamento, sobre respeito. E recebam as minhas palavras de uma forma analítica, né? Vamos tentar fazer uma leitura do que eu vou comentar com o máximo de neutralidade emocional, no sentido da gente tentar tocar um pedacinho da verdade, já que nós não temos condição de assambarcar toda a verdade. Esta semana, o presidente Bolsonaro fez uma referência muito negativa do ponto de vista literal, ao falar que o Brasil é um país de maricas. E eu gostaria de comentar essa expressão, esse comentário do presidente. Antes, porém, dizendo, eu não votei no Bolsonaro, eu não simpatizo com essas ideias que ele apresenta, com o universo de coisas, mas também não aprovo evidentemente, corrupção de PT, de qualquer partido, de qualquer pessoa. Então, as minhas colocações objetivam trazer alguma lucidez, algum entendimento, um olhar não polarizado, um olhar mais profundo sobre a fala do presidente, sobre como interpretamos. Eu tenho uma formação em letras, né? E sei do poder, da importância da comunicação. E muitas vezes eu vejo que o presidente Bolsonaro fala muitas coisas de uma forma equivocada. Em alguns momentos, certas falas dele têm um conteúdo importante, sim. Porque a gente não pode entender também que uma pessoa tem só elementos negativos, né? Todo mundo é um claro e escuro, é uma sombra e luz. Nós estamos aqui em evolução e a nossa abordagem é uma abordagem à luz do conhecimento espírita, né? Então eu procuro olhar todos os meus irmãos em humanidade como aprendizes, como eu sou um aprendiz. E infelizmente no Brasil é uma guerra, né? Esquerda, direita, é uma polarização e muitas vezes no meio disso tudo a gente perde o sentido profundo de cada coisa. A gente se perde, a gente fica batendo cabeça e guerreando sem parar. Então, eu vou tecer alguns comentários e eu quero te ouvir também. Deixa o seu comentário aí. Já comentei aqui no canal, né? Eu sou bem volteriano. Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas dou a minha vida para que você possa dizer. É importante o diálogo. E dialogar é isso, é dizer o que a gente pensa e muitas vezes ter que ouvir o que a gente não gosta, mas faz parte. Agora, é muito importante como a gente se expressa, né? Como a gente manifesta, como a gente veste o pensamento, qual a roupagem. Porque existe o significante e o significado. O significante é a palavra, as letras, os fonemas. O significado é o que a gente tenta vestir com a palavra, com a roupagem da palavra. O bom comunicador é aquele que consegue colocar a ideia que não tem forma dentro de uma roupa, que é a palavra mais adequada, né? Os grandes escritores conseguem isso. Eles têm um repertório linguístico, uma sensibilidade, uma capacidade de vestir o pensamento da melhor forma possível. Então, o nosso vídeo hoje fala sobre comunicação, o poder da comunicação, a importância da comunicação. Quantos relacionamentos acabam por falta de comunicação? Pessoas que não sabem expressar o que sentem, o que pensam, porque essas pessoas também não leem, não são leitoras, não se dedicam diariamente a ler livros, jornais, revistas. Então, muitas vezes não tem o que falar e também não tem como falar. Eu percebo, por exemplo, que o presidente tem dificuldade de se expressar, sim. Mas vamos lá.
Ao falar da questão da pandemia, né, ele disse que o Brasil é um país de maricas, que a gente fica cheio de receios, impedindo que as coisas se processem com mais normalidade, de forma que a economia se harmonize mais e tal. Primeiramente, a expressão maricas tem duas possibilidades, pelo menos semânticas, dois significados. O significado número 1, se você pesquisar aí no seu dicionário ou no Google, era uma palavra usada, né, antigamente para fazer referência a pessoas afeminadas, aos homens muito delicados, muito afeminados e tal. Então, era sim uma referência aos homossexuais, aos gays, né? E, no segundo sentido, maricas tem a ver com pessoas muito frágeis, pessoas medrosas, pessoas que não enfrentam a vida. O presidente Bolsonaro, por já trazer esse perfil homofóbico, e isso é triste, isso é insuportável, porque nós precisamos respeitar todo mundo, né? Como dizia Chico Xavier, Deus não se preocupa tanto com o que fazemos do umbigo para baixo, mas com o que fazemos do umbigo para cima, a nossa dignidade. Lógico, tudo com equilíbrio, né? Porque não podemos conduzir a nossa sexualidade de uma forma desregrada, mas isso tanto para os homossexuais, quanto para os bissexuais, os heterossexuais, os pansexuais, enfim. Então, equilíbrio, né? Equilíbrio, amor, afetividade, tudo isso deve compor a vivência da sexualidade. Então, quando o Bolsonaro usa a expressão maricas, né, para falar que o Brasil é um país de maricas, ele está atrelando naturalmente, devido ao seu perfil, né, homofóbico, é uma referência negativa aos homossexuais. Como se for homossexual, ser homossexual seja algo negativo, seja indício de fragilidade, de limitação, de medo. E isso é um absurdo. Porque eu vejo os homossexuais como pessoas muito corajosas. Enfrentar a hipocrisia social, pessoas que atacam, agressões de todo porte, muitas vezes dentro da família, o próprio pai, a própria mãe. Esses espíritos são muito fortes. Eles têm que quebrar toda uma estrutura para sobreviver. Seria o contrário. Os homossexuais, definitivamente, lógico que há homossexuais bons e ruins, como há heterossexuais bons e ruins. Nós estamos todos em evolução. Agora, não podemos associar a ideia de fragilidade, de medo, à questão da homossexualidade. Evidentemente que não. Então, quando o Bolsonaro fala isso, né, daí a questão da comunicação, ele está lançando uma ideia negativa, né, usando a expressão maricas, que tem também essa conotação, né, ligada à homossexualidade, como se os homossexuais fossem frágeis. E eu estou dizendo aqui, não são. Ao contrário, normalmente são pessoas muito fortes. Grandes gênios da humanidade são homossexuais, grandes construtores de coisas maravilhosas no campo das artes, da literatura, da filosofia, do teatro, são homossexuais. Porém, existe um outro aspecto importante, que de fato nós estamos aí diante de uma geração de 1980, 1985 para cá, muita gente mole, muita gente fresca demais, e que isso não tem nada a ver com homossexualidade. Nós estamos diante, a chamada geração todinho, é uma geração corpo mole. Sem desejar me autobiografar, porque eu não sou coisa nenhuma, mas eu trabalho desde os 10 anos. Eu sou de uma geração que a gente podia trabalhar e estudar. Trabalhava num turno, estudava no outro turno. Então eu tive que lidar com gerente difícil, eu tive que fazer cobrança em favela, eu tive que, limpar chão, fazer café, e nada disso me diminuiu. E isso me ajudou a me fortalecer. Eu trabalhei numa loja de imóveis, na loja Tavares de Imóveis, aqui mesmo na cidade de Espera Feliz, onde eu moro até hoje. Hoje eu atuo como terapeuta, né? Eu escrevo, vocês acompanham o trabalho, mas tive que enfrentar muita coisa. E sempre fui muito educado, procurei ser muito educado, até delicado,
Eu me recordo de que na minha adolescência uma moça até perguntou se eu era gay quando eu comecei a namorar a minha atual esposa. Ela indagou se eu era gay porque eu era muito delicado, mas não sou homossexual, e se fosse assumiria e viveria, qual o problema? A questão é que eu faço parte de uma geração que nós tivemos que lutar desde cedo, sabemos o valor disso. E essa geração corpo mole, né, a chamada geração todinho, e acredito que o presidente tenha feito referência também a essas pessoas, se cair o Wi-Fi, a pessoa acabou o mundo. A pessoa lamenta, a pessoa que só reclama de tudo, que não tem aquele arrojo para enfrentar a vida, para trabalhar, para se dedicar. Todo mundo muito perdido dentro de celular, vendo memes o tempo todo. A gente pode curtir isso tudo, mas a gente precisa também de uma disciplina, de uma força para encarar a vida. Então, acredito que a fala do presidente Bolsonaro tenha um conteúdo de verdade, sim, se dissociarmos totalmente a questão da homossexualidade. Mas, como presidente, certamente ele deve aprimorar mais sua comunicação, porque comunicar não é fácil. Quantas vezes a gente diz uma coisa querendo dizer outra e a pessoa interpreta ainda uma terceira coisa que a gente nem queria dizer e nem disse, porque comunicar é difícil. Tornar comum, né? Comunicar. A relação emissor e receptor pelas vias da palavra, principalmente da oralidade, porque na escrita você ali pensa, reescreve, na oralidade não. Mas precisamos buscar o espírito da letra, porque a letra, como o apóstolo Paulo disse, a letra mata, o espírito vivifica. Então, muitas vezes, o presidente Bolsonaro fala algumas coisas que eu olho e falo assim, ele tem razão nesse ponto. E o fato de eu não ter votado nele e nem simpatizar com um sem número de coisas absurdas que ele fala, não me impossibilita de ver aquilo que ele fala de positivo. Então nós precisamos, olha o grande desafio de todos nós, meus queridos, nós precisamos buscar um campo, um ponto de observação neutro, no sentido emocional, para a gente tirar o que é bom de tudo. E a gente colaborar, né, para que o país cresça. Se a gente ficar vestindo a camisa de um time contra outro time, porque todos os times têm problema. Então, nesse momento da pandemia, o Brasil tem que prestar muita atenção, continuar prestando muita atenção. Há muita coisa errada acontecendo. Eu tenho ouvido médicos, amigos meus dizendo isso, né? E tentar colher a verdade em toda parte. Pontuando novamente, homossexualidade não é fragilidade, quase sempre é o contrário, é sinônimo de muita força, de muita coragem. Nós temos que enfrentar a vida sim, não podemos ser uma geração todinho, né? Essa galera mais jovem precisa se robustecer sim, encarar o estudo, encarar o trabalho, se dedicar sim, parar de reclamar de tudo. Precisamos acessar um nível mais profundo da nossa vida, de responsabilidade, de disciplina, de horário para as coisas, e não ficar achando tudo é demais. Não, a vida não é assim. Nós precisamos ter centralidade e maturidade. Qualquer frase acaba o mundo. Não, vamos analisar o bem onde estiver o bem. Vamos trabalhar para reformular aquilo que não está legal. Vamos dar a nossa opinião, mas vamos respeitar a todos. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, sobre a necessidade da gente buscar um campo de observação emocional neutro para tirar o espírito da letra. Há uma geração acomodada sim, há muita gente que acomoda, muita gente que não enfrenta o mundo. E esse não é o espírito da evolução. Nós precisamos de um espírito de disciplina, de empenho, de dedicação, de encarar a vida no peito, de levantar cedo, de ter horários para as coisas e não ficar corpo mole. Né? Ali teria dito assim, olha, não podemos fazer corpo mole diante dos problemas, temos que enfrentar os problemas para superá-los, em vez de apenas reclamar. Então ficam aqui as nossas reflexões, analise com calma, concorde, discorde, mas vamos tentar buscar isso, analisar tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom. Aperfeiçoando o campo da nossa comunicação para conseguirmos, de fato,
comunicar edificando, construindo o que é bom, sendo firme quando precisa. Jesus foi assim muitas vezes, mas sempre trabalhando por um mundo melhor. Um grande abraço, luz e paz.